O Ministério Reconciliados com Cristo tem a honra de apresentar a festa de comemoração do seu 2º ano de aniversário e também do Congresso de Unidade em Graça. Tema: um planta, outro rega, porém quem dá o crescimento é Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3:7. Sejam bem-vindos, abençoados. Coisa linda, que maravilha! A Igreja de Cristo está aqui hoje. Então pode se assentar em nome de Jesus. Coisa linda, coisa maravilhosa. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. E expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. Pelo sangue do Calvário, sua vida, Ele trouxe a nós. Aliança no Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Nunca existiu. E nem pode existir. O Espírito Santo me trouxe aqui para o Rio de Janeiro, dessa vez, já vim outras vezes, com uma palavra profética e uma palavra apostólica. A palavra profética é a revelação da palavra de Deus. Está além da letra. Você vai ver na sua Bíblia a letra, você vai ver que está escrito, mas vai ficar marcado no seu coração. Essa é a palavra profética. É aquela palavra que Deus disse pela boca de Isaías: a minha palavra não voltará para mim vazia, lembra? Essa é a palavra profética, quando Deus fala. Também chamado de palavra rema, quando Deus fala. Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é quando Deus fala. Quando Deus fala ao coração. Lembra de Hebreus 3, 7 e 8? Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso. É quando Deus fala. Quando Deus fala, está falado. Lembra 1 Samuel 3? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. A palavra profética é quando Deus fala. Quando é revelada a palavra. E a palavra apostólica é a direção, que é o apostolado, é a direção de Deus para a sua igreja. Para seus escolhidos, para suas ovelhas. A igreja é uma só. Não existe duas igrejas. Pode existir duas denominações. Pode existir 5 denominações, 50 denominações, 500 denominações. Mas a igreja é uma só. E bem-aventurado quem entende e compreende isso. Por favor, 1 Coríntios capítulo 3. O apóstolo leu, mas agora ele usou a unção dele para ler 1 Coríntios 3. E eu vou usar agora a unção que Deus me deu para ministrar essa palavra. Que tem por tema, um planta e outro rega. Tem pessoas que ainda não entenderam isso. O apóstolo Pedro Kelly me perguntou, mas e as ovelhas? Porque eu moro em Santo André, São Paulo, e tem uma congregação, tem ovelhas lá, tem eleitos, tem escolhidos de Deus lá. E ele perguntou, mas e as ovelhas? Eu falei, as ovelhas não são minhas. É preciso que fique claro, e infelizmente alguns ainda não entenderam isso. As ovelhas não são dos pastores. Porque o pastor também é ovelha. Eu não tenho ovelha.
Deus confiou a mim os seus escolhidos, as suas ovelhas, para que eu cuide delas, com a graça e o apostolado. Mas as ovelhas não são minhas. Eu não sou dono de ovelha, eu não quero que você vá ali. Isso não existe. Está claro ou não está claro? 1 Coríntios 3, versículo 6. Veja na sua Bíblia. 1 Coríntios. E é muito bom se você for diligente e anotar num caderno, anotar na Bíblia. Quando você vem congregar, é assim que você tem. Para crescer em graça, é assim. Você não vai dormir na ignorância e acordar já profeta, apóstolo. Você precisa crescer no conhecimento. Às vezes a pessoa pensa que vai dormir sem... Tem gente que não lê a Bíblia, não ora, não congrega. Ele está achando que ele vai dormir ignorante e vai acordar apóstolo. Isso não existe. Não tem como acontecer isso aí. Então é preciso... Paulo disse em Colossenses 1 e Filipenses 1, eu oro para que vocês tenham o pleno conhecimento. Então é preciso ter o pleno conhecimento. O pleno conhecimento não vai vir do nada, você vai ter que ler a Bíblia. Amém? O pleno conhecimento não vai aparecer do nada na sua vida. Não existe uma oração, pastor, faz uma oração por mim para que eu tenha essa. Não existe oração. Não existe um shazam, abracadabra, isso não existe. Então, você vai precisar passar pelo A, B, C, D, F, G, H. Ninguém se torna médico indo na aula uma vez só, ou duas, ou três. Então, para você chegar lá, porque a verdade é paralela. Toda verdade é paralela. Assim como você não se torna médico do nada, sem estudar, sem conhecimento, você também não adquire a maturidade do nada, sem conhecimento. Você não vai chegar no nível de maturidade que Paulo disse em Efésios 4, o nível de varão perfeito, do nada. Você não vai chegar do nada em lugar nenhum. Você vai precisar se dedicar, ter uma devoção. Vamos ver o que o Espírito Santo está falando nessa noite. É por isso que ele me trouxe aqui de Santo André, São Paulo, aqui no Rio de Janeiro dessa vez. 1 Coríntios 3, 6. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Diga comigo, um planta e outro rega. Há algum problema nisso? Não, eu plantei e eu que tenho que regar. Não, às vezes eu não plantei, mas eu reguei. Às vezes eu não reguei, mas plantei. Eu não quero uma medalha no pescoço, eu não quero um troféu, mas eu estou cansado de enviar ovelhas para as igrejas de Jesus, que é a igreja dele, ele que é o cabeça da igreja. Ontem mesmo me mandaram um e-mail, olha, onde é que tem uma igreja? Espera um pouquinho, no nosso site tem uma lista de igrejas em graça. Eu entrei no nosso site, www.gracaeapostolado.com, www.gracaeapostolado.com. O Espírito Santo mandou fazer, ninguém me deu um centavo por isso, custo próprio. Mas Deus mandou fazer, eu fiz. Relação de igrejas em graça, em todo o Brasil, até fora do Brasil. É o que o apóstolo estava falando aqui. Está lá, cara que está. Eu precisava colocar. Eu não podia desobedecer a Deus. E o seu nome estava lá. Deus falou, coloca a igreja, o ministério do apóstolo Pedro Kelly. Está lá, Pedro Kelly, Pedro Inácio, e o apóstolo Geraldo, e vários. No Brasil e fora do Brasil. Apóstolo Leonel Sanches, da Colômbia. Pastor Idrian, de Cuba, e por aí vai. Então, é preciso que o povo em graça, principalmente o povo em graça, entenda e compreenda que nós somos ovelhas e as ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor. E essas ovelhas precisam congregar, ou no MGA, ou no Reconciliados com Cristo, ou com o apóstolo Geraldo, ou com o apóstolo Pedro Inácio. As ovelhas precisam congregar, precisam estar junto. Você tem que ter esse entendimento. Ah, mas aquele apóstolo, aí já não cabe com você. Aí já não é com você, porque você não é juiz. Não, mas ele, aí não cabe a você, abençoado. Em Coríntios 3 mesmo, Paulo disse, olha, se ele está edificando a obra com ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, a obra vai ser provada. Se for queimada, vai perder tudo. Vai ser provada pelo fogo. Então não cabe a mim ou a você ou a nós falar aonde a pessoa, a ovelha deve ir. Não cabe a nós, porque essa é a função do Espírito Santo. Jesus disse, ele vos guiará em toda a verdade. Não sou eu, não é você. O Espírito Santo. Coríntios 3, verso 6. Diga, um planta e outro rega.
Como eu estava falando, ontem mesmo eu fiz isso, mas não foi a primeira vez e não vai ser a última. O Espírito Santo mandou colocar no nosso site um link só de igrejas em graça. Tem várias igrejas em graça, são 40. 40 fora as que eu não sei e não conheço, que estão espalhadas no Brasil e na terra, no mundo. Lá no site já tem 40 igrejas em graça. Você não congrega aqui, porque é mais longe? Santo André é mais longe. Eu acho que é melhor você vir congregar aqui do que lá em Santo André. E a passagem de avião é cara. E o Reinaldo veio de carro, é um tanque de gasolina só para vir. Você vai ter que, para congregar domingo, você vai ter que, então não adianta, vem congregar aqui. Mas você que mora em Santo André, não adianta você sair de lá para vir aqui. Congrega lá. O que é preciso entender, e o Espírito Santo quer que fique claro isso, que a igreja é uma só. E não só a igreja é uma só. A graça é uma só. O que muda é a edificação. Por isso que Paulo disse em Coríntios 3,11, veja cada um como edifica. Ah, mas com o apóstolo Pedro Kelly, não. Como ele edifica, eu não sei, abençoado. É claro que eu sei. Mas o MGA, como ele edifica, eu também sei. Talvez o apóstolo Pedro Kelly pegue para edificar assim. Meu pai fazia assim, ó. Mas o meu tio já pegava ao contrário e fazia assim. Ao contrário. Mas estava edificando também. E o muro era levantado. Meu pai pegava a massa de assim, meu tio pegava de assim, e o muro era edificado. E o muro não caía, não. Então, a igreja é uma só. Cristo é um só. O corpo é um só. A graça é uma só. O que muda é a edificação. É verdade que uns edificam com ouro, com prata e pedras preciosas. E outros com madeira, feno e palha. Então, congrega onde é edificado com ouro e prata e pedras preciosas. Mas congregar vai ser preciso, vai ter que congregar. Uma ovelha não pode ficar sem congregar. Seja aqui, seja ali, a ovelha precisa congregar. Congregar é estar junto. Atos 2,44, todos os que criam estavam juntos. Quem crê? Então você precisa estar junto. Quem recebe? Você não pode estar separado. Diga comigo, diga, um planta. Diga, outro rega. E o que Deus faz? Dá o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 12. Abra sua Bíblia aí, por favor. Ainda em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. Um planta e outro rega. A minha obrigação como pastor, e não vou nem falar como pastor, eu vou baixar o nível. Minha obrigação como um cristão. Minha obrigação como um cristão é pregar somente a graça. Então, a minha obrigação como cristão é encaminhar a ovelha. Seja aqui, seja lá, seja colar. Amém, abençoado? Por quê? Olha 1 Coríntios 12, verso 12, na sua Bíblia. 1 Coríntios 12, verso 12. Assim como o corpo é 3, amém? O corpo é o quê? O corpo é um, irmão. Não tem dois corpos. Coríntios 12, 12. Assim como o corpo é um e tem muitos o quê? Membros. E todos os membros, sendo muitos, formam quantos corpos? Um só corpo. Assim é Cristo também. Paulo está fazendo uma comparação. Olha aqui no meu corpo. Você está vendo 2 cabeças? Está vendo 3 cabeças? Está vendo 5 braços? 4 pernas? O corpo é um só. Ele tem muitos membros. Quem está entendendo? Assim é o corpo de Cristo. O que é preciso saber é que está havendo um mover de Deus na terra. E parte da palavra profética que eu vim trazer hoje é essa. Está havendo um mover de Deus. Não é denominacional, não é um pastor, não é um apóstolo, não é um pregador. Está havendo um mover de Deus. Por exemplo, eu não sei onde você estava em 1997. Eu não sei onde você estava. Não sei. Eu sei de uma coisa. Em 1997 só havia 4 ministérios em graça na terra. 4.
e 4 pregadores em graça. Você sabe quantas igrejas em graça hoje existem na terra? Você sabe quantos pregadores em graça existem na terra? Para mim está claro e nítido que está havendo um mover de Deus sobre a terra. Vai lá em Isaías 43, por favor. No meio da Bíblia é Salmos. Do lado direito de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, aí vem Isaías. Já orei para que a palavra profética te seja revelada. Aqui é uma palavra profética. Isaías 43. Eu não vou abrir mão dessa palavra. Porque quando ela me foi revelada, os meus olhos começaram a ver. E contra fatos não há argumentos. Contra fatos. Lembra do cego? Lá em João 5? O homem já era adulto. Olha, você está enxergando? Eu estou enxergando. Mas como? Um homem de Nazaré. Se ele é de Nazaré, se ele é do Japão, se ele é... Eu não sei, eu sei que eu era cego, estou enxergando. Mas no sábado, olha, eu não sei se era sábado, domingo ou feriado, eu sei que eu era cego, estou enxergando. Os fariseus, não contentando, foram falar com os pais dele. É verdade que seu filho era cego? É verdade que, olha, ele já tem idade, fala com ele. Era um cego de nascença. E os discípulos, Senhor, quem pecou para que esse nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus disse, não, ninguém pecou. Então por que ele nasceu cego? Jesus falou, para que se manifeste nele a glória de Deus. Pode aplaudir o Senhor. Isaías 43, 19, coloque o seu dedo na sua Bíblia e veja o que está escrito. Essa é a palavra profética de hoje. E isso vai ser revelado ao seu coração. E os seus olhos vão ver, já deve estar vendo. Porque em 97, estamos em 2017, 20 anos atrás. Em 97 só havia 4 ministérios em graça. 4 ministérios em graça. 4. Não quero entrar em detalhes, acho que não preciso. Mas hoje há dezenas de igrejas e ministérios em graça. Não quero falar de edificação, porque Paulo disse, veja cada um como edifica. A questão é que em 97 só havia 4. E 4 ministérios em graça. Para o mundo, olha o tamanho do mundo. Mas agora o fardo já está mais leve. Quem está entendendo? Olha aqui, você não está percebendo que... Você entra na internet, graça o dia inteiro. Entra no Facebook, graça o dia inteiro. Um fala aqui, outro fala ali, outro prega lá, outro põe aqui, outro está pregando no YouTube, outro está no Facebook. Não está assim? Mas em 97 não era assim. Então, isso é o quê? É Isaías 43, 19. Deus disse, vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Não percebeis? Quem é que está percebendo? Dá um sinal quem está percebendo. Está claro ou não está claro? Que a graça está se espalhando no Brasil e na terra. Está claro ou não está claro que Deus está fazendo uma coisa nova? Isaías 43, 19. Vede, eu faço uma coisa nova que está saindo à luz. Deus disse, não percebeis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Uma outra versão diz, colocarei rios na terra seca, sobre a terra seca. A terra seca, você sabe que no deserto não tem direita e esquerda, né? Imagina, 2 pessoas se encontram no deserto e falam, onde que é o posto Ipiranga? No deserto, não dá para falar, entra à direita, porque no deserto não tem direita. Depois segunda e esquerda, no deserto não tem segunda e esquerda. O deserto não tem rumo, não tem direção, só bússola. Tem como andar no deserto. Se você descer, você pula de um paraquedas e cai no deserto, você está perdido, você nunca mais sai de lá. Você sabia disso? Você não tem direção. O deserto não tem direita e esquerda, que é tudo igual. E Deus falou, porei um caminho no deserto. Isso é profético. Deus está dizendo, eu darei uma saída. Eu estou fazendo uma coisa nova. Quem é crente velho aqui sabe o que estou falando. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não tinha isso. Olha como que a graça já está no Brasil se espalhando. Quem conhece Deus nisso? Para mim está claro. E mais que a pregação da graça,
essa coisa nova que Deus está fazendo, que Ele está falando profeticamente, é o quê? É sobre a unidade em graça. Agora me permita falar, tem que ter muita ousadia para falar o que eu vou falar aqui agora. Eu estar de frente com esse homem aqui, pegando na mão dele, beijando, abraçando, publicamente, sem ter um pingo de vergonha, porque eu nunca... vergonha do quê? Vergonha de amar? Vergonha de ser verdadeiro? Vergonha de falar eu te amo, meu irmão? Que vergonha que eu vou ter? Eu teria vergonha se eu tivesse dividido dele. Eu seria visto como um mau cristão, que tem a Bíblia, que conhece a Bíblia, que lê a Bíblia, que prega a Bíblia, mas que não vive. Eu seria um fariseu em graça. Eu não tenho vergonha de dizer que eu te amo. Independente do que aconteceu ou do que não aconteceu, do que passou, do que não passou, eu não tenho vergonha de nada. E eu tenho uma aliança contigo diante de Deus. E por fé, eu tenho uma aliança com todos os pastores que estão aqui. Porque se depender de mim, eu vou viver em unidade. Eu não quero viver separado. Por quê? Por qual motivo? Em João 17, Jesus orou: Pai, eu oro para que sejam um. Lembra da oração de Jesus? Mas Jesus morreu e ressuscitou e revelou a Paulo, Coríntios 6,17. O que se une ao Senhor é... Então já somos um. Está claro ou não está claro? Ué, se somos um, eu não posso viver dividido, separado? Hã? O que eu prego e ensino há anos é lógica, coerência. Igual quando eu prego sobre o pecado. Tem pessoas que não entendem falar que não existe pecado, que nós não temos pecado. Tem gente que fica louco. Como não tem pecado? Olha, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, quando eu era criança, minha professora me ensinou. Joãozinho tem 10 laranjas. Ele deu todas as laranjas a Maria. Então, Joãozinho tem 10, deu todas. Com quantas laranjas ele ficou? Com nenhuma. Se Jesus morreu por nossos pecados, quantos pecados nós temos? Está claro ou não está claro? Ou só eu que entendo isso? Ou só eu que sei fazer conta de matemática? Eu não sei como tem pessoa e diz que não crê na Bíblia. Por exemplo, até as 4:30 da manhã tem tempo, amém? Meu voo é só amanhã à noite. Por exemplo, em Romanos 4:25 diz o quê? Jesus morreu por nossos pecados, vírgula, e ressuscitou para a nossa justificação. Logo, ele não só morreu por nossos pecados, ele ressuscitou para quê? Para a nossa justificação. Logo, se ele morreu por nossos pecados, estamos sem pecado. E se ele ressuscitou para a nossa justificação, por mais burro que eu fosse, eu entender que estamos justificados. Está claro ou não está claro isso aí, hein? Por mais burro que eu fosse. Não é? Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 4. Diga comigo: um planta e outro rega. Diga, e Deus dá o crescimento. Lembra dessa música aqui? Não existem mais barreiras em meu ser. É preciso acabar com a hipocrisia em graça. Porque eu estou em graça. Só você está em graça. Eu não estou em graça. Aquele irmão também não está em graça. Paulo falou para os coríntios: olha, vê lá, hein? Aquele que diz que está em Cristo, pense consigo outra vez. Assim como ele está em Cristo e ele é de Cristo, nós de Cristo somos. O que Paulo está dizendo? Que não é só você que é salvo. É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo: o Senhor é um só. Colossenses 1,16. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Paulo disse: Cristo é tudo em todos. Então você não pode pensar que só você é salvo pela graça. Você não pode pensar que só você é o abençoado. Que você é o único que recebe o apostolado. Esse tempo já passou, hein? Isso foi há 20 e poucos anos atrás. Agora o conhecimento já se multiplicou. E a graça está se espalhando e crescendo em todo o Brasil. E ninguém vai segurar e se mover, porque existe uma palavra profética que diz: operando Deus. Operando Deus. Então o crescimento em graça não é algo do pastor, do apóstolo, da igreja, do ministério. É algo de Deus. Porque Ele disse: vede, eu estou fazendo uma coisa nova.
Para mim está claro, irmão. Para mim está claro. Efésios 4, quem já achou, diga amém. Olha aqui o versículo 4. Efésios 4, 4. Daqui a pouco o Espírito Santo vai falar algo forte com você, hein? Eu vou ser obrigado a colocar mais carvão aqui nessa fogueira e um pouquinho de gasolina. Consegue me entender? Efésios 4, verso 4. Veja na sua Bíblia. O que diz o apostolado? Efésios 4, 4. Há um só corpo. Me permita te dizer isso, meu amigo. Somos amigos, somos irmãos em Cristo, mas a verdade é a verdade. Somos amigos, é a verdade que não pode mudar. Somos inimigos, é a verdade que não pode mudar. As ovelhas são de Jesus. A igreja é de Jesus. Paulo disse em Efésios 1 que Cristo é o cabeça da igreja. A igreja não é minha. Eu não tenho igreja. Está claro ou não está claro? Posso continuar falando isso, pastores? Posso? É a Bíblia que eu leio. A Bíblia que eu leio diz isso, que Cristo é o cabeça, não eu. Que as ovelhas são dele. Salmo 103, sabei que o Senhor é Deus, e foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Eu não fiz nenhuma ovelha, foi ele que fez ovelha. As ovelhas são dele. Tem pastores aqui. Mas a verdade não pode ser mudada, e nem escondida, e nem tapada. Não pode. A verdade é o quê? A igreja é uma só. O corpo de Cristo é a igreja. Os membros são membros desse corpo de Cristo. Não são membros do apóstolo Marcos Gomes. Não são membros do pastor A, B, C ou D. Não são membros da igreja A, B, C ou D. Isso aí é eclesiologia denominacional. Organização denominacional. Mas na verdade, no reino de Deus, as ovelhas são de Jesus, a igreja é uma só e o corpo é um só. Então, se a igreja é uma só e o corpo é um só, nós não temos ovelhas. Nós temos que trabalhar em conjunto, em unidade. Não podemos trabalhar e nem viver dividido. E nem com inimizade. Que Paulo disse em Gálatas 5 que é uma obra da carne. E quem está na carne, Romanos 8, não pode? Não pode agradar a Deus. Quem quer viver para agradar a Deus? A graça e o apostolado nos ensina a viver para agradar a Deus. Abençoado, vamos falar a verdade. Eu fui obrigado a arregar. Sabe o que é arregar? Aceitar o que está escrito de fato, de verdade. Eu me recusei a ser um fariseu em graça. Publicamente, sem vergonha, está sendo filmado para o mundo inteiro ver. Pedro Keller, eu te amo. Pastor Haroldo, pastor André, os pastores aqui, pastor Macedo. Eu amo vocês como pastor. E quero andar em unidade com vocês. Se depender de mim, eu saí de Santo André, São Paulo já várias vezes, vim mais uma. Eu vou fazer isso até o fim da minha vida. Porque eu vou trabalhar. Alô, o que Jesus disse? Quem comigo não ajunta, espalha. Olhem para mim. Você acha que eu saí de Santo André, São Paulo, para espalhar? O que eu ia ganhar de espalhar? Ah, não vai naquela igreja não. Vai na minha. Bom de alguém falar, mas você tem igreja? Não estou nem sabendo de nada. A igreja não é de Cristo? De quem que é a igreja? Aí entra o que Paulo diz em Coríntios 3. Mas quem é Pedro Keller? Quem é MGA? Desculpa. Quem é Macedo? Quem é Haroldo? Quem é Paulo? Quem é André? Quem é Apolo? Quem é? O que o Pedro Keller fez por você? O que o MGA fez por você? O pastor Silvio Macedo deu a vida por você? Ele perdoou seus pecados? O pastor André te justificou diante de Deus? Cristo é o nosso Senhor. A igreja é dele. A igreja é uma só. O corpo é um só. Nós, em hipótese alguma, podemos viver divididos, com inimizade, com intriga, com picuinha. Isso se chama carnalidade. Paulo disse aos Coríntios, eu vim ter convosco como a meninos em Cristo. Eu não pude falar como a espiritual, mas como menino em Cristo. Isso é uma vergonha. Eu saí de São Paulo, Santo André, para vir conversar com vocês como meninos em Cristo? Não, eu vim falar como profeta. Eu vim falar como apóstolo. Eu vim falar como quem tem a direção de Deus. Coríntios 14, 3, Paulo disse, o que profetiza fala aos homens para exortação, edificação e consolação.
Então, quando um homem de Deus está profetizando, o Espírito Santo, pela boca dele, vai te exortar, vai te edificar e vai te consolar. Aí é só você crescer em graça e reinar em vida. Mas viver como um cristão verdadeiro, né? Tem que tirar a carne do lado, né? Ah, aquela irmã lá também. Ah, aquele irmão. Não gosto do jeito dele. Não gosto da voz daquela irmã. Aquele cavanhaque também. Sabe qual é a instrução de Paulo para nós, para a igreja? 2 Coríntios 5,16. Daqui por diante, agora em graça, a ninguém conhecemos segundo a carne. Eu não quero crer que alguém aqui está nessa ainda, né? Ah, mas aquela irmã, mas aquele irmão também. Ah, mas também. Ah, mas você viu lá? Não quero pensar que aqui é uma igreja como a de Corinto. Não, logo, logo um está se embriagando, um está comendo demais, o outro não come nada, um está sendo humilhado, o outro... Paulo falou, olha, nisto que vou dizer não vos louvo. Você sabe quando que Paulo louvava uma igreja? Quando a igreja vivia em unidade. Aos Efésios, Paulo disse em Efésios 4:3, guardando a unidade do Espírito. A igreja de Cristo tem que andar em unidade. Porque a igreja é uma só. Porque o corpo é um só. Eu não posso estar em inimizade com você, nem você comigo. E nem com ninguém. Estou falando besteira ou estou citando a Bíblia? Se não é para viver assim, vamos embora para casa. Pode fechar a Bíblia. Graça e paz, vamos embora para casa. Eu não vim falar de mim. Eu vim falar o que está escrito. Essa é a graça. E esse é o apostolado. Que ninguém pode. Paulo disse, ninguém pode pôr outro fundamento. A graça é assim. Graça é amor. Não vou com a cara dele. Então você não está em graça. Então você não recebeu a graça ainda. Você ouviu falar da graça. Pela boca de A, B, C ou D. Mas você não está em graça ainda. Se você ainda está naquela de não gostar de um, não gostar do outro, não gosta do amarelo, não gosta do vermelho, eu gosto só do verde. Porque o verde, sim. Você não está em graça. Romanos 1,5 diz, recebemos a graça e o apostolado. E essa é a graça e esse é o apostolado. Quem recebe a graça e o apostolado anda em amor, anda no espírito e não na carne. Que eu nunca tenha que falar para vocês, Gálatas 3, oh, insensatos vocês que moram aqui no Rio de Janeiro, que começaram no espírito e agora estão terminando na carne. Que eu nunca tenha que falar isso com vocês. Eu já falei, né? A igreja é uma só, irmão. Melhor você ir gostando de mim, hein? Nós vamos ter que viver juntos para sempre. Eu não sei o que você vai fazer, hein? Você já leu 1 Tessalonicenses 4? Os mortos ressurgirão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados para o encontro do Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Se você não vai com a minha cara, o que você vai fazer? Vamos para o céu. Você do meu lado. Não acredito, eu até troquei de igreja para não ver a cara desse irmão. Não tem gente assim? Não, naquela igreja eu não vou mais. Hã? Não tem isso? Não, aquela irmã lá, como é que eu vou? Não, se aquela irmã, se aquele pastor, se aquela pastora, o que é isso aí? Isso é, Paulo falou, olha, está tendo divisões. Meninos em Cristo. Efésios 4:4, veja na sua Bíblia. Estou terminando, só mais umas 4 horas. Se você falar amém, eu vou mesmo. Efésios 4:4, diga comigo, há um só corpo. Diga, há um só Espírito. O que isso quer dizer? Que o corpo é um só, que a igreja é uma só. O Espírito Santo está me falando aqui, ó. Vamos lá em 1 Coríntios 12, rápido. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, verso 18. Mas aquele irmão, mas aquele pastor, mas aquele... 1 Coríntios 12, verso 18. Mas o apóstolo Pedro Kelly, o MGA, Coríntios 12, 18. Mais quem? Eu não ouvi. A sua Bíblia diz, mais? Quem? Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como você quis. Tu és
soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Aí tem gente que canta, mas não vive. Não aceita que Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Ele vai ser o pastor, você viu lá? Não acredito, eu estou aqui, estou pensando que eu que vou ser o pastor. Por que é ela que está cantando no louvor? Por que é ele que está fazendo isso? Alô, Deus colocou os membros no corpo, cada um dele como ele quis. A igreja é dele. E eu preciso me submeter a isso, eu não tenho outro caminho. Você sabe quem que é o apóstolo desse ministério? Apóstolo Pedro Keller, não sou eu, é ele. Se tem algo certo, é ele que é o apóstolo. Se tem algo errado, é ele que é o apóstolo. Para mim não sobra nada. Se está certo, glória a Deus pela vida dele. Se está errado, ele vai colher, ele vai ter que pagar, vai ter que responder diante de Deus. Não eu, é ele. A Bíblia é clara. Amém, abençoado? Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Não foi eu, foi Deus. A Bíblia diz, a uns, Coríntios 12, 28, versão corrigida, a uns colocou Deus. Versão atualizada, a uns estabeleceu Deus. Essa é mais forte. A sua diz estabeleceu, Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. A igreja é dele, o corpo é dele. Ele colocou como ele quis. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? O que Deus espera de nós? Que vivamos em unidade. Que vivamos em amor. Não pode ter em nosso meio, não vou com a cara dele, não gostei dela. Aquela igreja não. Esse apóstolo não, isso aí não. Isso não pode ter em nosso meio. Eu penso que está claro que a igreja não é minha, a igreja não é nossa. A igreja é dele. Eu penso que está claro que ele que é o cabeça da igreja. E não eu. Ou alguém. Ele é o cabeça da igreja. Eu penso que está claro, cadê os pastores? Que as ovelhas não são nós. Não vai, não vai o quê? A ovelha não é minha. Você sabia disso? A ovelha não é minha. A ovelha não é minha e não é de nenhum pastor na face da terra. A ovelha é de Jesus. Ele falou isso em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. As ovelhas são de Jesus. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. As ovelhas são de Jesus. Eu não posso, nenhum pastor pode. Se tem alguém fazendo isso, está errado. Nenhum pastor na terra pode prender, segurar, condenar, apertar, chuchar a ovelha. Não pode. Tem pastor que chucha. Sabe o que é chuchar? É chuchar o Jesus com a lança. O soldado chuchou ele com a lança. O pastor não pode fazer isso. O que o pastor tem que fazer? Dar ou levar as ovelhas aos pastos verdejantes. Aqui os pastos verdejantes. Não, na minha igreja. Não tem igreja, eu. A igreja de Jesus. Está claro? Irmãos, eu orei para ministrar essa palavra, para que essa palavra te seja revelada para o resto da sua vida. Precisamos viver em unidade. Nós não temos mais tempo para ficar vivendo com briguinha, com picuinha, denominacionais, com diferenças. Nós não podemos mais. O apóstolo falou aqui, vamos trabalhar e orar para que tenhamos um programa na televisão, para que a graça cresça. A maior vergonha e o maior escândalo é o povo de Deus dividido. Eu passo uma vergonha quando eu vejo um espírita, quando eu vejo alguém, não, os crentes são divididos, os evangelhos são... Isso é uma vergonha, não é vergonha? Uma vergonha do mundo. Às vezes está na fila do banco lá, esperando a sua vez, e as pessoas conversando atrás. Os crentes são tudo divididos. Eu não quero viver assim. Quem está entendendo? Dividido. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e separados lados. Não é assim? Como que é? E juntos lado a lado. Só quem está entendendo o que Deus está falando aqui.
Não conheço todos pessoalmente. Quem já recebeu a graça e o apostolado? Essa é a graça e esse é o apostolado. É assim que nos ensina a viver. Irmã, vamos trabalhar em unidade, irmão. Porque o Espírito Santo está falando. Tem gente que chega na roça, sabe roça? O cara chega na roça, o irmão dele está carpindo com a enxada num sol de 300 graus, suando que nem um cavalo velho. O cara encosta lá e fica assim, ó. Olha como que ele carpe. Não acredito. Seu cara de pau, você chega aqui só para reclamar, para murmurar, para falar mal. Você nunca pegou numa enxada, meu. Eu estou aqui no sol queimando, suando, até agora não comi nada. Você vem aqui só reclamar do meu trabalho. E na internet está cheio de gente assim, hein? No Facebook está cheio, hein? Está cheio de pessoas que não é pastor, não é pastora, não é apóstolo, não é profeta, não tem fruto, não tem nenhuma obra no Senhor e está no Facebook e na internet só cornetando. Você viu aquela igreja lá? Aquele pastor lá, aquele apóstolo lá e não sei o quê. Sabe o que é isso aí? É o cara que encosta no barranco, você carpindo debaixo do sol e o cara fica assim, ó. Você não está vendo se está carpindo errado? E você que nem a enxada não pega? Não é verdade? Quem está entendendo? Eu vou te falar algo para terminar, abençoado. Deus não nos chamou e nem nos levantou para ficar vendo defeito nas pessoas. Deus nos chamou, nos levantou, nos capacitou para anunciar a sua graça em Cristo Jesus. Se tem alguém aqui na internet, no Facebook, vendo defeito nos outros, e ao invés de ajuntar, está espalhando, é igual os fariseus de Mateus 23, Jesus falou, hipócritas fariseus, que vocês não entram no reino de Deus e impedem os que estão entrando a entrar. Não é isso que ele falou? Tem gente assim, que não congrega em lugar nenhum, mas fica, não acredito que você está indo lá ainda. Não tem? Não congrega em lugar nenhum. Pastor, não é apóstolo, não tem ministério, não tem obra nenhuma. Não tem fruto nenhum. E está colocando fortaleza na sua mente. Tem pessoas que trabalham para espalhar. Mas eu quero trabalhar para juntar. Para isso eu saí de São Paulo para estar aqui com vocês. Porque eu quero trabalhar para juntar. E para terminar, Filipenses capítulo 2, para terminar. Eu quero crer que está claro para todos que nós não temos mais tempo para ficar discutindo, debatendo, ao invés de avançar, sabe? Irmão, pega uma enxada, irmão. Pega uma enxada. Jesus falou, rogai ao Senhor da seara para que envie cearense. Aliás, eu errei, eu esqueci. Não é isso não. É rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Não é cearense não. O que ele queria dizer? Pega uma enxada, irmão. Mas eu não aguento carpir o dia inteiro, porque... Não, mas 5 minutinhos não dá. Você sabe como é que um ladrão sai de uma cadeia? O Espírito Santo me ensinou isso. Sabe como que um ladrão sai da cadeia? Você imagina que ele está condenado a 50 anos de cadeia. 50 anos de cadeia. Aí pega uma lima, ou uma lixa, alguma coisa assim. Todo dia ele lima 5 minutinhos. É muito 5 minutos? 1 minuto. Então 1 minuto todo dia. Chega, 1 minuto. No outro dia, mais 1 minuto ele lima. Chega. No outro dia, mais 1 minuto. Se ele sair em 20 anos, ele ganhou. Porque ele estava condenado a 50. Ele vai ficar 50? Ele ficou 20 anos lixando 1 minuto. O que o Espírito Santo está falando aqui? Dá uma carpidinha, irmão. Se você não aguenta ficar o dia inteiro, porque dá uma carpidinha. Passa a enxada para o apóstolo, passa a enxada para o irmão e
Não precisa você sozinho pregar para o mundo inteiro e ficar sem dormir e sem almoçar. Não precisa disso. Mas um planta e o outro rega e Deus dá o crescimento. É isso que o Espírito Santo está falando. Para terminar aqui, ó. Para terminar, Filipenses 2, verso 2. Amanhã nós temos mais uma parte da festa, né, apóstolo? Daqui a pouco você fala sobre isso, né? Quem vai vir amanhã? Vai ser maravilhoso, hein? Amanhã às 10 horas, é às 10 da manhã? Amanhã às 10 horas da manhã teremos mais uma ministração desse aniversário maravilhoso de 2 anos do Ministério Reconciliados com Cristo, né? E está indo para o Brasil todo, está sendo gravado, filmado. Vou colocar no nosso site, vou espalhar para o mundo inteiro ver e saber que nós vivemos em unidade e que graça é amor. Graça não é ficar discutindo doutrina, debatendo doutrina, você está certo, você está errado, porque você, porque... Não, graça não é isso. Graça, se você ler 1 Coríntios 13, graça é amor. Se você ler Colossenses 3, graça é viver em amor, que é o vínculo da perfeição. Quem vive em amor está vivendo em graça. Tem gente que pensa que viver em graça é você está errado e eu estou certo, porque não, mas eu estou certo. Isso não é viver em graça, irmão. Quem está entendendo? Você vai ler Romanos 14, graça é suportar os fracos. Ele não falou? Suportai os fracos na fé. Graça é suportar. Você vai ler Coríntios 13, graça é amar. Você vai ler Colossenses 3, graça é perdoar, como Cristo vos perdoou. Isso é viver em graça. Se você não perdoa, você não vive em graça. Se você não ama, você não vive em graça. Se você não suporta, você não vive em graça. Alô? Não adianta se gloriar, eu estou em graça. Mas se você não perdoa, você não está em graça coisa nenhuma. Se você está conhecendo segundo a carne, você não está em graça. Porque Paulo não vivia assim. Viver em graça não é isso. Alô? Para terminar, Filipenses 2, verso 2. Veja na sua Bíblia. Filipenses 2, 2. Completai o meu gozo. Paulo está falando. Filipenses 2, 2. Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Igreja de Deus em Cristo, povo eleito de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Os que estão agora em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Os que foram reconciliados com Deus em Cristo. Os que foram, Gálatas 1, chamados na graça de Deus em Cristo. Os que são abençoados em Cristo. O povo escolhido antes da fundação do mundo. Efésios 1:11, predestinado segundo o seu propósito. É com esses que eu estou falando. Nós precisamos unir as mãos, não só de boca, e trabalharmos como igreja única, porque não existe 2 igrejas, não existe 5 igrejas, a igreja é uma só. Não estou falando de denominação, estou falando de igreja. Alô, para Deus não existe denominação, para Deus não existe denominação, no céu não tem cartório, denominação é coisa da terra. No céu existe o livro da vida e os nossos nomes estão lá. É o que vale, é isso aí. Está claro ou não está claro? Não existe, eu quero deixar bem claro que eu vou terminar. Não existe 2 igrejas, a minha e a sua, não existe isso. Está claro? Quantas igrejas existem? Uma. Quantos corpos existem? Um. Corpo de quem? Corpo de Cristo. Eu não posso estar dividido com o Pedro Kelly, não posso estar dividido com o João, não posso estar dividido com a Maria, não posso, porque a igreja é uma só, o corpo é um só. Se eu sou o dedinho, ele é a orelha, o outro é o joelho, o outro é o braço, como é que eu vou estar dividido? Então eu vou ter que cortar meu dedo, corta esse dedo aqui, tá, porque eu não gosto desse dedo. Corta essa orelha aqui, porque eu não vou com a cara dessa orelha, corta.
Quebra a perna, porque olha essa perna aí, não gosto do cavanhaque da perna. Corta a perna, vai tirando do corpo. Aí você vai tirando do corpo, porque você não gosta, o que vai sobrar no corpo? Não vai sobrar nada, porque você sabe como que é, né? Não vai com a cara, não gosta da voz, e não aceita. E aí sai arrancando a orelha, arranca o dedinho, aí não tem mais nada no corpo. E te lembrando que o corpo não é seu, né? Você não tem o direito de fazer isso. O corpo é de Cristo. A igreja é de Cristo. Quantas igrejas existem? Uma só. Quem faz parte da igreja de Cristo? Apóstolo Pedro Kelly, por favor, do meu lado aqui, eu quero fazer uma confissão pública. Eu, por anos, orei, profetizei, chamei a existência. Não havia isso ainda, tá? Há 20 anos atrás não havia isso. 20 anos atrás não havia. Mas eu orei, chamei a existência, profetizei a unidade das igrejas em graça. E isso está acontecendo. É um aqui, é outro ali, são 2, são 3, são 4, são 10. No nosso site já tem 40 igrejas e ministérios. 40, hein? 40 igrejas e ministérios em graça. A unidade do povo em graça não pode ser uma brincadeira, não pode ser uma farsa, não pode ser uma hipocrisia, uma aparência. Tem que ser uma realidade. Por isso que eu falo que juntos somos mais fortes. É uma vergonha ver o sistema avançar com mentiras, condenando os eleitos, ameaçando com o diabo. Isso é uma vergonha. A graça nos foi revelada. Pega na mão do seu irmão, por favor, em nome de Jesus. A graça nos foi revelada. E o que nós vamos fazer, irmão? Ficar discutindo porque eu não gosto da gravata dele? Não, olha para o seu irmão, por favor. Olha para o seu irmão. Eu vou discutir com o irmão porque ele está usando o boné para trás. Eu vou perder meu tempo com isso. Ficar debatendo, discutindo. Eu não posso perder meu tempo com isso aí. Olha para o seu irmão, por favor. Mas não conhece ele segundo a carne. Não vai que ele tem uma birruguinha e você não gosta, mas... Dá uma olhada para o seu irmão aí. Cadê o Júnior, por favor? Vem, violão, vem. Vamos cantar aqui para terminar. Como é precioso. Olha para o seu irmão, por favor. Eu quero que você olhe para ele. Toca nele assim, ó. É seu irmão. Ele é membro do corpo de Cristo. Dá um toque aqui, abençoado. Deixa eu pegar em você um pouquinho. Aí. Pega essa unção aí. Igreja de Cristo. Estou muito feliz. E estou sentindo um orgulho tremendo. Te amo, pastor Haroldo. Quero nem saber o que você pensa a meu respeito. Se não vai com a minha cara, se não gosta de mim. Isso é um problema seu. Eu sei que eu te amo. Cabe a mim te amar. Ele nem sabe que eu não vou com a cara dele. Isso é um problema seu. Eu te amo. Eu te amo. Você é meu irmão em Cristo. Você é filho de Deus como eu. Você tem o Espírito Santo. Então isso para mim já basta. Você é selado com o Espírito Santo. Aí você fala, mas eu não vou com sua cara. Mas não é um problema seu, irmão. Você é você e eu sou eu. Eu te amo. Vamos ficar de pé de mãos dadas. Me permita orar pela Igreja de Cristo? Há mais de 20 anos eu tenho orado e chamado a existência que essas barreiras, essas besteiras, sabe? Essas coisas de menino, de criança, caiam por terra. Cristo é mais importante. Eu não posso discutir com você ou com alguém, mas Cristo é mais importante. Eu preciso orar, nem que for um minutinho, pela Igreja de Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te reconheço como de fato, de verdade, Senhor dos senhores e Rei dos reis. A tua palavra é viva, poderosa e eficaz, e não pode parar em minha boca, em meus lábios. Eu sou apenas um cano aonde passa água. O cano não é importante, mas a água que mata a sede. E o Senhor diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Abba, Pai, meu Deus e meu Pai, eu não oro por mim, Senhor. Eu oro e intercedo pela tua igreja, porque o Senhor chegou a morrer por ela.
e orou para que vivessem em unidade. Unidade do Espírito, unidade da fé. E eu entendo isso porque juntos somos mais fortes. Que a tua graça se espalhe por todo o Brasil. Que mais pastores e pastoras e homens de Deus recebam a revelação, o entendimento e se submetam à tua soberania. Nós te amamos, Senhor, e entendemos que não fomos chamados para viver brigando em inimizades. Não, fomos chamados para amar, fomos chamados para perdoar, fomos chamados para reconciliar, fomos chamados para viver em união e unidade. Porque o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, tudo sofre. Que esta união, Senhor, que esta unidade em graça diante de Ti, diante dos anjos e diante dos homens, seja para a Tua glória. Porque nós não estamos brincando de igrejinha, Senhor. Não estamos brincando com o Teu Evangelho. Tua igreja é uma igreja viva, uma igreja verdadeira. Tua igreja é uma igreja imaculada, santa, sem ruga, perfeita em Cristo. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti. Abba, Pai. E expressarmos o quê? E expressar que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós. Aliança no Senhor eu tenho com você. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Nunca existiu e não pode existir. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir: perdoa-me, meu irmão. Paulo disse que eu sou um com você no amor do nosso Pai. Paulo disse que somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você. Manifesta a tua glória, Senhor, na tua igreja. Não, Senhor, a igreja não é minha. A igreja não é de Pedro, não é de Paulo, não é de Apolo. Foi o Senhor que deu a vida por ela. As ovelhas não são nossas, Senhor, são tuas ovelhas, e reconhecemos isso. Feche os teus olhos e levante a tua mão ao Senhor e submeta-se à soberania de Deus. Não adianta falar de boca que Ele é soberano. Tem que submeter à soberania de Deus. Que o teu coração esteja dizendo ao Senhor: obrigado por falar comigo nessa noite, Senhor. Obrigado por me ensinar a viver em graça de verdade. Porque viver em graça é perdoar. Viver em graça é amar. Viver em graça não é ficar debatendo doutrina. Viver em graça é viver em amor. Abba, Pai, como Cristo nos amou. Que o teu coração esteja aí reconhecendo Cristo como cabeça da igreja, como o Senhor da igreja. Que teu coração, tua mente, teu espírito, tua alma esteja entendendo o motivo desta reunião hoje. Que presente nesse segundo aniversário que Deus nos dá. Que presente que Ele nos dá, nos ensinar como vivermos como igreja de Cristo, em graça e debaixo do apostolado, Abba, Pai. Há anjos em nosso favor. Vamos orar? Digam comigo: graças a Deus, como está escrito, recebemos a graça e o apostolado.
por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Recebemos por fé este entendimento. A igreja é uma só, o corpo é um só, Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos membros do corpo de Cristo. Devemos viver em união, devemos viver em unidade, unidade do Espírito, unidade da fé, pois Jesus disse: quem não ajunta espalha. Senhor, eu quero viver, eu quero trabalhar para ajuntar e nunca para espalhar. Para isso o Senhor me deu o teu Espírito, para que eu trabalhe em prol do reino de Deus. Essa é a nossa oração, Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além, Abba Pai, daquilo que te pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Meu coração é para amar tuas ovelhas, minha vida para te servir em espírito e em verdade, de todo o meu coração. Eis-me aqui, Senhor. Eu levanto minhas mãos santas, que não tem ira nem contenda, e oro, intercedo, profetizo e declaro graça sobre a tua vida. Cobertura, ministração, serviço angelical, o seu favor, você que submete a graça e ao apostolado. Há anjos em favor de quem recebe a graça e o apostolado. Há anjos em favor daqueles que se submetem à soberania de Deus. Deus se agrada dos tais. Há anjos em seu favor. Vamos terminar essa reunião selando esta canção, selando. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado. Quero ouvir e expressarmos o quê? O amor, a unidade. Abba Pai, pelo sangue, sua vida Ele trouxe a nós. Diga para o seu irmão: aliança no Senhor. Diga para ele: aliança no. Diga: eu tenho com você. Não existem mais barreiras. Quebrou, caiu por terra. E meu ser, graças a Deus, diga: eu sou livre. Diga para o seu irmão: eu sou com você no amor do nosso. Somos um. Eu sou um com você. Eu sou um com você. Amor do nosso Pai. De Jesus, eu sou um com você no amor do nosso Pai. Nós vamos terminar abraçando o seu irmão, e vai ser você, e dizendo para ele assim, ó: somos um no amor de Jesus. Abençoados, assim mesmo como você está. Uma vez Jesus falou assim: e nisto conhecerão que vós sois meus discípulos, que vos apunhaleis uns aos outros. O que ele diz? Que vos ameis uns aos outros. Eu declaro esse amor instituído nesses ministérios, todos que aqui estão presentes, que estão nos assistindo em todos os lugares. Quem quer viver para a glória de Deus? Então declara aí: eu quero viver em unidade, viver em amor, porque a graça é viver em amor.
Diga, essa é a graça. E esse é o apostolado. Não é outra coisa. A igreja é uma só. Quem pode falar amém? Palma. Bem bonito. Para Jesus. O reggae. MGA, Ministério Reconciliados com Cristo juntos. Graça e paz, graça e paz. Essa é a saudação do povo do Senhor. Tá lindo! Graça e paz, graça e paz, graça e paz. Essa é a saudação do povo do Senhor. Vocês, melhor dia é minha confissão, glória a Deus, também falo assim. Papai, ainda melhor, Jesus Cristo já fez tudo por mim. Com alegria, ricos somos de Deus, para sempre serei. Minha vida, Cristo já transformou. Glória